né? Abra comigo aí, 2 Crônicas 31. 2 Crônicas 31. Coloca ali, Mateus, a partir do versículo 2. Vamos ler ali comigo, por favor, até o versículo 11. Vamos começar pelo 2. Ezequias designou os sacerdotes, os levitas, por turnos, cada um de acordo com seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão. Diga comigo: holocaustos, sacrifícios de comunhão. Ministrarem, darem graças e cantarem louvores juntos às portas da habitação do Senhor. Olha que coisa linda. É o que nós fizemos aqui hoje. Cantamos louvores, celebramos ao Senhor na sua casa. O rei contribuirá com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas, das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Diga comigo: na lei do Senhor. Vamos lá, 4. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes, aos levitas, porção que lhes era devida, a fim de que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade. Diga comigo: com alegria, com disposição, com generosidade. O melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, e era uma grande quantidade. Próximo. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos, das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Outras traduções diz em muitos montões. 7. Começaram a fazer isso ao 3º mês e terminaram no 7º mês. Olha só. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram a Israel, o seu povo. 9. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre aquelas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Eu gostaria, mantenha por favor, isso, o 10. Eu gostaria que você lesse comigo, a partir do momento que Zadok responde. Vamos lá juntos? Desde que... Vamos lá, olha, vamos contar assim, ó. 1, 2, 3, você começa ali, desde que? 1, 2, 3. Desde que... onze. Vamos juntos? Ezequias ordenou que preparassem dispensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Você pode levantar sua mão e dizer assim: Senhor, aquilo que eu semear, eu vou colher. A tua palavra me ensina que tudo que eu semear, eu vou colher. A tua palavra me ensina também que o Senhor abençoará a minha fidelidade, e na fidelidade do meu coração, com alegria, com liberalidade, hoje eu oferto ao Senhor aquilo que está nas minhas mãos, porque o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me honrado, não tem me faltado. Pelo contrário, eu tenho recebido mais do que preciso e mais do que mereço. Amém? Glórias a Deus por isso. Ezequias, ele convoca o povo, e a Bíblia diz que todos com liberalidade, com disposição, com inteireza de coração, trouxeram ofertas, e não somente isso, os dízimos daquilo que eles plantaram, daquilo que eles colheram, e a Bíblia diz que todos trouxeram com alegria, com inteireza de coração, e isso causou até espanto, porque quando ele convoca
quando ele conversa com aqueles que estavam responsáveis pelo templo, ele fica surpreso, porque o povo trouxe como oferta generosa mais do que precisava, a ponto deles terem que criarem um local para armazenar as ofertas. Amém, gente? Se você trouxe uma oferta hoje, eu gostaria que você... Pastor, eu não trouxe oferta. Eu vou orar por você do mesmo jeito. Hoje você não trouxe, mas no próximo culto você pode trazer. Se coloque de pé mais um pouquinho, por favor. E eu quero, junto com você, consagrar ao Senhor a oferta que nós vamos entregar diante do altar do Senhor nesta noite. Então faça isso com liberalidade, com alegria, com interesse de coração, não por obrigação, mas com alegria. Segure na sua mão. Senhor, nós te louvamos, porque temos o privilégio de retornarmos à tua casa, não somente para celebrar ao Senhor, não somente para adorar o teu nome, mas também temos o privilégio de poder ofertar na tua casa. A manutenção, o sustento desta casa é fruto da fidelidade daqueles que conhecem o teu nome. E eu te peço, Senhor, abençoe cada uma das ofertas, prospere o trabalho das mãos do teu filho e da tua filha, que os celeiros sejam transbordantes conforme a tua palavra. E se há entre nós aqui, Senhor, alguém que está passando por alguma dificuldade na sua vida financeira, Senhor, abra as janelas do céu sobre esta vida, mostra para o teu filho e para a tua filha que o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor é um Deus que honra aqueles que te buscam. E nós, na alegria do nosso coração, nós apresentamos estas ofertas como sementes diante do teu altar e celebramos ao Senhor, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós investimos no teu reino permanece eternamente, não termina aqui, está sendo ligado na eternidade, pois a tua palavra diz que tudo aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu. E na alegria do nosso coração nós ofertamos ao Senhor. Amém? Você que trouxe a oferta, entregue ao Senhor com alegria. Tem a chave do QR Code lá do Pix, se você quiser fazer Pix, lá no mural de avisos da igreja. Aleluia. Diga assim comigo: as sementes corretas para uma transbordante colheita. Nós temos declarado que este é um ano de transbordante colheita. E nós temos falado nesses dias sobre sementes, sobre a importância das sementes, o valor das sementes. E hoje eu quero falar sobre as sementes corretas para uma transbordante colheita. Eu quero meditar com você em um texto muito conhecido para os leitores da palavra de Deus. Abra comigo, coloca ali Mateus na projeção, apenas um versículo, Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas 6, 7. Enquanto você folheia ou procura aí no seu celular, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diga assim: as sementes corretas para uma transbordante colheita. Amém? Quem achou Gálatas 6, 7? Olha lá. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba ou não se escarnece, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nesta tradução, na NVI, vai dizer assim: tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Amém? Deus, Ele é tão bom. Diga, Deus é bom. Diga, em todo o tempo Ele é bom. Diga, Deus é justo. Diga, em todo o tempo Ele é justo. Deus, Ele é tão bom, que Ele permite tudo aquilo que você quiser semear. Tudo. Mas Ele é tão justo, que você vai colher exatamente o que você semear. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Incline sua cabeça. Senhor, esta é a tua palavra, nela não há sombra de variação. Nós estamos aqui hoje porque amamos a tua presença, amamos este lugar, estamos em comunhão, nos reunimos como corpo vivo, como igreja, porque a tua presença é tudo que nós precisamos. E eu te peço, Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com aqueles que estão nos assistindo neste momento pelas redes sociais. Nós queremos ser sensíveis à tua voz, e sem dúvida nenhuma, o Senhor, Ele tem uma palavra para cada um de nós, e nós queremos sim, Senhor. Nós queremos sair daqui marcados, ministrados, tocados, exortados, corrigidos, alinhados, transformados por esta palavra viva, em nome de Jesus. Amém? As sementes corretas para uma transbordante colheita. Aquilo que nós temos declarado nesses dias é que se você fizer uma semeadura correta, se você semear debaixo da direção de Deus, debaixo do propósito de Deus, sem dúvida nenhuma, você terá uma colheita honrada e abençoada. Existe algo sobrenatural que Deus colocou sobre a terra. Além da criação do homem, Deus colocou também algo sobrenatural sobre a terra. As sementes, diga comigo, sementes. E ao olharmos para essa expressão sementes, a gente nos reporta para uma plantação, sim ou não? Não é assim? Para uma plantação. E quando nós olhamos e pensamos numa plantação, logo nós imaginamos um campo, que é formado por terra, não é isso? Uma plantação é feita na terra. Claro que hoje existem algumas técnicas de plantação que não é na terra, mas propriamente se falando, quando você fala de uma plantação, você está lembrando da terra, não é isso? De um local onde se planta. E nós habitamos num planeta chamado o quê? Chamado o quê? Terra. Diga para o seu irmão, você habita na terra, né? Já que agora você fez essa extraordinária descoberta, então nós vamos prosseguir aqui, né? Fizemos uma grande descoberta. Todos nós habitamos num planeta chamado Terra. E tudo, lembra que eu falei aqui alguns dias atrás, que tudo que diz respeito à sua vida terrena e a sua vida espiritual está ligado a uma semeadura, está ligado a sementes. Tanto que a prova de Gálatas 6 vai nos dizer, tudo aquilo que o homem semear. Então tudo que tem no nosso planeta, tudo que tem na terra, é fruto de uma semeadura. Diga assim para o seu irmão, tudo que semeamos na terra, iremos colher. E também diga para ele, tudo que iremos semear espiritualmente, também iremos colher. Amém? Tudo aquilo que você semeia na terra, no sentido literário, não somente plantação que eu estou dizendo, mas na sua vida num todo. Tudo que você semear na sua vida, você vai colher. E também, tudo aquilo que você semear na sua vida espiritual, você vai colher. Lembra do que eu disse alguns dias atrás? Quando você está bem espiritualmente, quando a sua vida espiritual, você está colhendo em abundância na sua vida espiritual, sem dúvida nenhuma,
todas as outras áreas da sua vida serão bem-sucedidas. Amém? Todas as áreas da sua vida você vai experimentar uma colheita. Pergunta: quantos aqui já fizeram aquela experiência? Com certeza as crianças, se elas estivessem aqui, elas iam ser a primeira a levantar as mãos. Mas eu estou vendo alguns aqui, da geração de Moisés, da geração de Josué, da geração de Matusalém, talvez não. Nós falamos hoje de manhã aqui, na nossa escola, né, da geração de Matusalém. Eu não vou denunciar quem estava aqui, que é da geração de Matusalém, porque senão, né, mas da geração de Josué e Moisés vão se lembrar. Quantos aqui já tiveram essa experiência assim, que os cientistas jamais descobririam se não fosse as crianças? De semear uma semente de feijão no algodão molhado. Quem já fez isso? Levanta a mão. Meu Deus, olha aí. Toda a geração de Josué, olha lá. Só não levantou a mão a geração de... Olha lá, você está se denunciando. Só não levantou a mão a geração de Matusalém. Ele já se manifestou ali, ó, bravo. Eu levantei a mão, porque eu sou da geração de Josué. Porque você, pastor, é da geração de Moisés. Então vamos lá. Tudo aquilo que nós semeamos. Então todos aqui já tiveram essa experiência. Pegar aquele carocinho de feijão, colocar no algodão, e aí você põe um pouquinho de água. É assim, né? E aí daqui a pouco aquele negócio, né, cresce, brota ali uma plantinha. Todos aqui já fizeram isso. E quando olhamos para as verdades da palavra de Deus, igreja, Deus, ele foi o primeiro a semear. Amém? Deus, ele foi o primeiro semeador. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, Deus plantou um jardim. Diga comigo, Deus plantou um jardim. Como se chamava esse jardim? Olha, vocês estão bons de Bíblia. Além de criar a terra, ele plantou um jardim. Não foi isso? Deus criou todas as coisas, falamos isso hoje de manhã, e viu Deus que era bom. Mas quando ele criou o homem, a Bíblia diz que disse Deus, e viu Deus que era muito, muito bom. Então, Deus criou a terra, criou todas as coisas e criou um jardim. E Deus criou também o homem. E o colocou no jardim para quê? Para cuidar do jardim. Deus colocou o homem e a sua esposa no jardim. E ele tinha a responsabilidade, ele tinha as duas funções específicas. Diga comigo, cultivar e guardar. Ele tinha a responsabilidade de cuidar do jardim, cultivar e guardar o jardim. O homem estava ali naquele lugar que Deus criou, com essa responsabilidade, cultivar e guardar. Pergunta: aqueles que leem a Bíblia sabem a resposta. O homem de fato, ele guardou o jardim direito? Sim ou não? Não. Por quê? Que um belo dia, Eva se depara com uma grande, enorme serpente no meio do jardim. E onde estava o guardião? Onde estava aquele que tinha a responsabilidade de guardar o jardim, de cuidar do jardim? Fugindo um pouco do tema aqui, se fosse uma reunião de casais, as mulheres iriam encarar os homens agora. Está vendo? Vocês estão falando que a culpa é da Eva, mas a culpa é do guardião, que não cuidou. Não cuidou do jardim, não cuidou da Eva, e a cobra foi lá e enganou a serpente. Mas vamos voltar para cá. Onde estava o homem? Ele não estava ali para guardar naquele momento, porque esse era o objetivo de Deus. Eva foi enganada, sim ou não? Sim. O homem também? Também. E aí a Bíblia diz que por consequência do pecado do homem, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu com o jardim, a primeira coisa que aconteceu com a terra, diga comigo, a terra foi amaldiçoada. Olha só, você e eu moramos num planeta chamado Terra. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e todos estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou.
Deus foi aquele que primeiro semeou. Ele plantou um jardim, colocou o homem para cuidar, o homem pecou, porque ele não estava ali para cultivar e guardar, ele não cumpriu as suas obrigações, ele pecou contra Deus, a Bíblia diz, e por causa disso, a terra foi amaldiçoada. E Deus disse: a partir de agora, a fadiga vai tomar conta da sua vida. Deus disse para Adão: do suor do teu rosto, você comerá o teu pão. E ainda a partir daquele momento, o Senhor também disse: a partir de agora, a terra vai nascer espinhos e abrolhos. Diga comigo: espinhos e abrolhos. Ou seja, a terra foi amaldiçoada com algo que ela nunca tinha produzido. Ela só produzia coisas boas. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, coisas ruins começaram a ser produzidas na terra. Espinhos e abrolhos. E quando nós compreendemos isso, queridos, quando nós percebemos a importância de termos um tempo para semear e aprendemos a semear, aprendemos a colher também. Diga assim comigo: tudo que o homem semear, ele colherá. Então eu quero falar aqui sobre as sementes que são importantes para uma abundante colheita, para uma colheita correta. E a primeira semente que eu quero repartir com você, dentre as outras, a primeira delas, diga comigo: maná. Êxodo capítulo 16, versículo 31 diz assim: deu-lhes a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco, de sabor como bolo de mel. Todos nós aqui já ouvimos essa expressão maná. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles estavam errantes, eles estavam peregrinando, e o Senhor enviou do céu o maná, porque eles estavam com fome. Porém, havia uma logística para consumir o maná. Eles não podiam comer tudo, guardar para o outro dia. Eles tinham que colher todas as manhãs, e aquela colheita que eles faziam era para o dia, e somente no outro dia pela manhã eles poderiam colher. Não poderia se guardar, porque estragava. O maná era como uma semente. O maná é como o pão que Deus dá. Diga comigo: o pão que Deus dá. E maná também nós entendemos como a palavra de Deus. Diga comigo: maná é a palavra de Deus. Então a primeira semente que o Senhor nos dá todos os dias, é um maná diário, sem dúvida nenhuma. O maná, ele deveria ser comido diariamente. Não era algo que você comia semanalmente, mas era diariamente. Não era algo que você comia somente aos domingos. Não era algo que você consumia somente no domingo. Diga assim: maná é a semente que Deus nos dá todos os dias. Diga: o maná é o pão vivo que desceu do céu. Diga: maná é a palavra de Deus. João capítulo 1 vai dizer que Jesus, ele é o verbo vivo, Ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então o maná, ele deveria ser comido diariamente, não somente uma vez por semana ou somente aos domingos. Deveria ser comido antes que o sol o esquentasse. Olha só que interessante, porque com o calor do dia, o maná se derretia, consumia-se. O maná simboliza aquilo que vem de Deus para cada um de nós. O maná, para mim e para você, simboliza a palavra de Deus nas nossas vidas. Maná é a primeira, a maior e a mais importante das sementes que Deus nos dá. É a sua palavra. Diga comigo: lâmpada para os meus caminhos. Diga de novo: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? O maná, ele está disponível para nós todos os dias, sim ou não? A palavra de Deus é disponível, igreja, todos os dias. E que infelizmente
Muitas vezes nós ignoramos, não valorizamos, não entendemos e não buscamos. E a Bíblia vai dizer: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento que a Bíblia diz. Em Oséias, quando o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, Ele não está falando do conhecimento dos homens, que é finito, que é limitado, que o conhecimento dos homens está fadado a erros, a engano, a todas as coisas desta vida. Mas ele está dizendo, Oséias está dizendo: olha, o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. E qual é o conhecimento que lhes falta? Diga assim comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que nos falta é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento das coisas de Deus, porque o que nos dá relacionamento com Deus, o que nos leva à intimidade com Deus, é a revelação do maná do céu nas nossas vidas, é a revelação da palavra de Deus diariamente na sua e na minha vida. Amém? Porque quando você tem intimidade com a palavra de Deus, é sinal de que você está se alimentando dela todos os dias. Lembra do que eu disse há algum tempo atrás aqui? A primeira hora do dia, o primeiro momento do dia, buscar a face de Deus, lá no seu lugar secreto, lá no seu cantinho lá de oração, no pé da cama, no canto do quarto, lá no seu momento, buscar ao Senhor no primeiro momento do dia. E a primeira coisa que você precisa fazer no primeiro momento do dia é meditar na palavra de Deus, porque sem dúvida nenhuma é o conhecimento das coisas de Deus, é o conhecimento daquilo que nos relaciona com Deus, e este conhecimento só é possível, diga comigo, pela revelação da palavra de Deus. O que eu falei? O que eu falei? Revelação do quê? Você lembra quando você começou a ter uma experiência com a presença de Deus? Você lembra quando você abria a Bíblia e você não compreendia? Quem lembra disso? Todos nós que leem a Bíblia. Você lembra? Você achava difícil, você não conseguia entender, você não compreendia. Mas o que é a revelação da palavra de Deus? Como eu tenho revelação da palavra de Deus? Porque a Bíblia aberta lá no Salmo 91, como algumas pessoas fazem, não significa nada. Diga comigo: absolutamente nada. Diga de novo: nada. A Bíblia aberta no Salmo 91 é só um livro qualquer. Mas a revelação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga comigo isso: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a maneira da revelação entrar em você e você ter discernimento é quando você ouve a palavra, quando você medita na palavra. Então a leitura da palavra, a meditação da palavra, aprender a palavra de Deus, porque esta é a primeira e a mais importante de todas as sementes que você precisa carregar. Diga comigo: a semente da palavra de Deus, o maná do céu. Pergunta. Eu não vou pedir para você perguntar para o seu irmão, para ele não ficar constrangido e não saber o que te responder. Mas então eu vou perguntar, você finge que não é para você, tá bom? Essa pergunta não é para mim, né? O pastor está perguntando assim, está jogando aí na igreja, então vou ficar mais tranquilo, essa pergunta aí não é para mim. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Mas tem gente sincera aqui, né? Teve uma irmã que fez assim, ó. Gente, como tem gente sincera, né? Ela balançou a cabeça umas 15 vezes, lá e para cá assim, ó. Parecia aquela vaquinha de presépio assim, ó. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Eu não precisei nem perguntar quantos confessam que não. A irmã já foi a primeira ali, ó. Eu não. Eu não leio não. Agora o WhatsApp, pastor, olha, que revelação, hein? Você já parou para pensar se nós... Para. Não sei se você já viu esse vídeo nas redes sociais. O cara lavando louça e a Bíblia aberta do lado ali.
Aí o cara arrumando a cama, a Bíblia aberta do lado. O cara dirigindo, a Bíblia aberta do lado. O cara trabalhando, a Bíblia aberta do lado. O cara andando, a Bíblia aberta, andando com a Bíblia na mão. E ele escreve assim: se nós usássemos a Bíblia como nós usamos o nosso celular, nós não seríamos mais os mesmos. Meu Deus. Que soco na cara, né? Fala sério. Se você se dedicasse a 5 minutos diários da palavra de Deus na sua vida, com certeza, nós estaríamos envergonhando Satanás. Diga comigo, hoje, nós vamos envergonhar Satanás. Porque a primeira, diga a primeira, e mais poderosa semente é a palavra de Deus. Amém? Então a primeira semente, qual o nome dela? Maná do céu. Diga comigo, maná do céu. É o pão enviado de Deus para nós, amém? E qual é o pão que Deus nos enviou? Diga comigo, Jesus. Diga, Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A segunda semente que eu quero que você guarde para você, lembre-se, as sementes corretas para uma abundante colheita. Sobre o que nós estamos falando hoje mesmo? Meu Deus do céu, não é possível. Depois dessa dica que eu dei aqui agora, nós estamos falando sobre o que mesmo hoje? As sementes corretas para quê? Para uma abundante colheita. A primeira semente, qual que é mesmo? O maná do céu, o pão do céu, ok? A segunda semente, diga comigo, a semente das lágrimas. Diga de novo, semente das lágrimas. Salmos 126, nós pregamos lá, coloca lá para mim, por favor. Salmos 126, versículos 5 e 6. Tudo aquilo que o homem, vamos lá, perdão, não é isso não. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão ou colherão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos lá, juntos, ajuda aqui, vamos lá. Deixa lá, vamos lá. 1, 2, 3. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilos. Vamos lá, bem alto, vamos. Peraí, gente, peraí. Tá bem ruim, não tá não? Meu pai do céu, nós estamos parecendo a Torre de Babel. Vocês lembram quando o povo estava construindo a torre? Cada um falava de um jeito, ninguém entendia nada. Então eu vou repetir aqui, ou melhor, eu vou ler e você repete comigo, tá bom? Tudo bem? Vocês me ajudam? Então vamos lá. Os que semeiam com lágrimas, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Qual é a segunda semente? Diga, a semente das lágrimas. Nós aprendemos que a semente das lágrimas, ela é uma semente poderosa. A Bíblia diz que há um poder extraordinário no choro. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não desprezará um coração contrito, um coração quebrantado na presença dEle. A minha segunda pergunta para você hoje, para você não ter que, não poder responder para o seu irmão, então eu não vou falar para o seu irmão perguntar para você, eu vou perguntar e você faz da mesma forma como na primeira. Você finge que essa pergunta não é para você, tá bom? Faz quanto tempo que você não chora aos pés do Senhor? Você tem chorado aos pés do Senhor? Ah, pastor, mas homem não chora. Quem falou isso? Quem falou isso para você? O Senhor, diga comigo, o Senhor não desprezará um coração quebrantado, contrito. Sabe o que quer dizer quebrantado, contrito? Oh Senhor, eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu clamo por tua misericórdia, tua graça sobre a minha vida, Senhor. Eu sou um homem falho. Eu preciso da tua graça, meu Deus. Visita minha casa, minha família, meu casamento neste momento, Senhor. Você está entendendo? Diga, um coração contrito, um coração quebrantado.
Esta é a semente das lágrimas. E a semente das lágrimas, queridos, ela não só representa um coração contrito, mas também representam uma pessoa perseverante. Diga comigo, perseverança. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, veja, eles continuam semeando, mesmo quando estão chorando. Aqueles que são perseverantes, eles continuam semeando, mesmo enquanto estão chorando. Talvez você esteja aqui hoje, dizendo assim: pastor, o ano de 2024 foi tão doído, foi tão difícil para mim, eu passei por tantas lutas, que eu cheguei ao ponto de desanimar, que eu cheguei ao ponto de parar e não andar mais. Diga comigo, é aí que está o problema. Diga, é aí que está o problema. Porque, escute, porque a semente das lágrimas diz para você: ainda que você esteja chorando, não pare de semear, continue. A semente das lágrimas é uma semente que está falando para você e para mim: ainda que esteja doendo, continue. Ainda que esteja causando sofrimento, ainda que esteja causando dor, continue. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: aqueles que semeiam com lágrimas, andando e chorando, levando a semente, voltarão com cânticos de alegria, com júbilos nos seus lábios. Você pode levantar uma das suas mãos, e eu quero que você seja profético para a sua vida neste momento. Diga comigo: o choro, a tristeza, a angústia, a dor, o medo, a insegurança, a depressão pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela sempre virá ao amanhecer. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. Eu não vou parar, eu vou continuar andando, ainda que esteja debaixo de angústia, ainda que seja debaixo de choro, ainda que seja debaixo de tristeza. Eu creio, há um novo dia, o Senhor está preparando uma grande e abençoada colheita. Eu vou colher os frutos das minhas lágrimas. As minhas lágrimas vão regar estas sementes, e eu vou colher em nome de Jesus. Diga: eu creio. Graças a Deus por isso que você crê. Porque, igreja, a vida, ela não é construída só de bons momentos, sim ou não? A vida, ela é construída de momentos ruins também. A vida, ela não é só construída de momentos de alegria ou de momentos de celebração, mas a vida também, ela é construída, ela é decidida em momentos de lágrimas. Amém? Em momentos de lágrimas. E a semente das lágrimas é uma semente que precisa ser cultivada muitas vezes na sua e na minha vida. Porque muitas vezes as lágrimas, elas vão ser, sem dúvida nenhuma, a resposta que você terá diante de alguns momentos da vida. Porque haverá momentos na sua vida, olhe para mim, que palavras não vão ser a resposta, que pessoas não vão ser a resposta, que circunstâncias terrenas não vão ser a resposta. Haverá momentos na sua vida que somente as lágrimas vão ser a resposta. Não é verdade, querido? Essas lágrimas hoje, elas serão milagres na sua vida. O consolo que só o Senhor pode dar. E muitas vezes serão as lágrimas que vão atrair o favor de Deus, o socorro bem presente. Porque haverá momentos, sim, na sua e na minha vida,
que tudo que você faça não haverá respostas, porque a resposta, elas estão nas lágrimas. Há uma canção que nós cantamos tanto, e eu só vou citar os refrão dela, porque eu não quero dar ibope para quem cantou, infelizmente se perdeu, mas a letra desta canção diz assim: aos que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, encontrarão nele misericórdia, graça e luz. Diga: semente das lágrimas. Então a semente das lágrimas, sem dúvida nenhuma, elas serão a resposta para aquela colheita que você ainda não fez. Porque a Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando, diga para a pessoa que está do seu lado, ele chora, mas ele anda. Diga para ele: chore, mas ande. Mesmo chorando, continue semeando, pois as tuas lágrimas estão regando uma transbordante colheita, em nome de Jesus. E nessas horas você não pode deixar que o inimigo te convença a parar. Você não pode parar. É por isso que essa semente, ela é tão poderosa, queridos. A semente das lágrimas. Continue. Ainda que haja momentos difíceis, ainda que haja momentos de adversidade, continue andando, chorando e semeando. Não pare, prossiga, avance, ande, chorando, diga comigo, andando, chorando e semeando. Qual é a primeira semente? O maná, diga, o pão do céu. Qual é a segunda semente? A semente das lágrimas. Diga comigo, a terceira semente, a semente não semeada. Qual é a semente, pastor, não semeada? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Coloca ali para a gente, para mim ganhar tempo aqui, eu vou ler para você. Quem somente observa o vento nunca plantará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Eu vou repetir. Quem somente observa o vento nunca plantará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Olha lá. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta-se às nuvens não colherá. A semente não semeada é aquela que nós poderíamos ter semeado e não semeamos. Pergunta: será que nós temos semente assim na nossa vida? Será que existem situações na nossa vida que nós poderíamos ter feito e não fizemos? Quem já viveu isso? Quantas coisas que nós poderíamos ter feito e nós procrastinamos, ou seja, empurramos com a barriga, depois eu faço, depois eu vejo, depois isso, depois aquilo. A semente não semeada é aquela semente que nós poderíamos ter plantado e não plantamos. Eu brinquei com você, mas logo no início dessa palavra eu disse: faz quanto tempo que você não liga para sua mamãe? Faz quanto tempo que você não liga para aquela pessoa que você ama, que faz parte da sua vida? Eu falo com a minha mãe pelo menos 2 vezes por semana. Honrar em vida é uma coisa, honrar depois que partiu é outra. Então aproveite, honre. Os melhores momentos com as pessoas que você ama, eles serão possíveis enquanto eles estão perto. Honre, abençoe. Pega o seu telefone amanhã cedo, ou hoje ainda, ligue para aquela pessoa que é importante para você, que faz parte da sua vida, que é fundamental na sua trajetória, na sua jornada de vida. Então, a semente não semeada é aquela semente que podia ter sido plantada, mas não foi. Diga comigo: todas as oportunidades perdidas são sementes não semeadas. Todas as chances não aproveitadas são sementes não semeadas. Sim ou não? Sim. E por que elas não são semeadas? Porque muitas vezes a pessoa está vivendo como um observador apenas. Ele só fica observando. A Bíblia está dizendo aqui: aquele que somente observa, ele não planta nada.
E nós estamos compartilhando isso desde o primeiro domingo deste ano. Diga comigo: muita semeadura, muita colheita. Pouca semeadura, pouca colheita. Nenhuma semeadura. Quem observa o vento não vai plantar. E quem está olhando somente para as nuvens não vai colher, queridos. É o que a Bíblia está dizendo. Segure na mão do seu irmão agora. Diga para ela assim: eu profetizo sobre a tua vida que você não vai ser apenas um observador. Você vai ser aquele que vai semear. E o Senhor honrará a tua semeadura. Você vai semear a 30, a 60 e a 100 por um. Haverá, diga, haverá uma transbordante colheita na sua vida. Não fique só olhando para o céu, não. Trabalhe, porque para a grande colheita haverá muito trabalho. Então trabalhe. Amém? Eu estou em qual semente? As sementes não semeadas. Eu acho que nós não vamos acabar hoje, não. Você sabe quantas sementes eu tenho aqui para falar? Quem vamos ver? Vamos ver. Se você acertar, eu vou até o final. Se você não acertar, a gente volta domingo que vem. Porque o Espírito Santo já está falando aqui. 11. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Qual que é a primeira semente? O pão do céu, o maná do céu. Qual que é a segunda semente? A semente das lágrimas. Qual que é a terceira semente? A semente não semeada, a semente não plantadas. Diga comigo: todas as oportunidades perdidas são sementes não semeadas. Todas as chances não aproveitadas são sementes não semeadas. Pastor, por que então elas não são semeadas? Porque muitas vezes nós estamos apenas observando. E a Bíblia está dizendo para mim e para você: aquele que somente observa, ele não planta. E ele não colhe. Porque se não planta, não colhe. As sementes não semeadas, elas existem por causa de pessoas que só ficam observando. É aquele tipo de pessoa que ela está no corpo. Eu falei sobre isso hoje de manhã na aula. O corpo de Cristo. É aquela pessoa que está ali. Ela é um membro morto. Ela só está grudada no corpo, mas não se manifesta, não se envolve, não se relaciona. Ela está colhendo debaixo da colheita dos outros. E Jesus, ele declara em uma das suas parábolas que ele é a videira verdadeira. Todos nós estamos ligados nesta videira como os ramos, os galhos desta videira. E ele diz: olha, o meu pai, ele é o agricultor, ele é o lavrador, ele que cuida desta videira. É ele que poda aquelas que estão dando frutos, os galhos, os ramos. Aqueles que estão dando fruto, ele poda para que dê mais. Aqueles que estão lá ligados e não produzem nada, ele diz que ele corta. E faz o quê? Faz o quê? Queima, lança no fogo. Então, infelizmente, há muitas pessoas que elas estão apenas só observando. Elas querem estar, mas não querem se envolver. Elas querem participar, mas não querem se envolver. Elas querem receber, mas não semeiam nada. Desculpa, elas querem receber, mas não dão nada. Elas querem colher, mas não semeiam nada. Por quê? Porque está olhando. Só fica olhando. Então guarde isso. Domingo passado eu falei aqui que para uma grande e transbordante colheita haverá muito trabalho. Lembra que eu falei que o agricultor é o primeiro que acorda, é o último que dorme. Ele começa de madrugada. Então guarde isso. Quantas pessoas, eu quero terminar aqui, esse é o último ponto desta noite. Eu notei aqui, quantas pessoas que dizem assim: eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tenho um projeto maravilhoso, eu tenho um projeto lindo, mas só fica nisso, não executa, é só uma ideia, ou seja, é apenas uma semente que está lá dentro guardada e não é semeada.
Esses dias a Andréia chegou lá na empresa e falou assim para mim: pastor, o que é essa caixinha de semente aqui? Eu falei: meu Deus, isso é um mistério. Essa semente está aí faz mais de um ano. Ela falou: mas o que é isso? Eu falei: é semente de mamão, é semente de... A pastora Glória, ela vai juntando as sementes lá das frutas e ela me dá. E ela fala assim: planta lá no fundo da fábrica. E está lá guardado até hoje. Meu Deus, hoje eu vou apanhar quando chegar em casa. Está lá guardado. O que são essas sementes? Então, muitas vezes a pessoa tem uma ideia, ela só fica na ideia, ela não semeia aquilo, ela não lança aquilo na terra, só fica observando. Diga comigo: quem fica só observando o vento, olhando para o céu, nunca vai plantar e também nunca vai colher. Diga assim: quem semeia em abundância, em abundância colherá. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem não semeia nada, nada colherá. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Sobre o que mesmo que nós estamos falando hoje? Sementes? Só isso? Que mais? Estamos falando sobre as sementes corretas. Diga comigo: as sementes corretas para uma transbordante colheita. Quais foram as sementes que nós falamos hoje? A primeira semente qual é? O maná do céu. Diga: o pão do céu. Qual é a segunda semente? A semente dos milagres, é isso? Das lágrimas, é verdade. Até eu já estou esquecendo da semente. A semente das lágrimas. E qual é a terceira semente que nós compartilhamos? Aquelas que não foram semeadas. Na próxima semana a gente vai continuar. Feche seus olhos por um instante. Coloque suas mãos sobre o seu coração. E eu gostaria que você parasse para pensar um pouco. O que você tem feito com as sementes que o Senhor tem colocado na sua vida? Qual é as sementes que você tem recebido do Senhor? A primeira semente que eu falei hoje fala do pão do céu, do maná do céu. A segunda semente que nós compartilhamos é a semente das lágrimas. Quem semeia com lágrimas, com júbilo, colherá. E a terceira semente desta noite é aquela semente que não é semeada. É a pessoa que só fica observando o vento, só fica olhando para o céu e não planta nada. Mas hoje eu gostaria que você orasse comigo, que você declarasse ao Senhor estas verdades que você vai orar comigo agora. Diga assim: Senhor, eu te peço, me alimenta, Senhor. Eu preciso me alimentar do maná do céu todos os dias. Eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor está semeando no meu coração e na minha mente, porque eu sei que a tua palavra, ela me garante, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher frutos de vitória. Senhor, eu creio que nesta noite a tua palavra está sendo plantada no meu coração, e eu também quero, Senhor, plantar e semear a tua palavra todos os dias, não somente na minha mente, mas também na vida das pessoas. Me ajuda, Senhor. Eu quero semear sementes de lágrimas. Ajuda-me, Senhor, para que eu não pare, para que eu não retroceda, para que eu não desista a caminhada, mesmo no meio da dor, mesmo em lágrimas. Me ajude, Senhor, a não desperdiçar as sementes, porque hoje o Senhor está me ensinando a continuar semeando, mesmo nos momentos de lágrimas. Ajuda-me, Senhor,
a semear constantemente, de manhã, de tarde e de noite, em todo o tempo. Senhor, eu creio que nesta noite o Senhor está me dando a oportunidade de conhecer as sementes corretas para uma grande colheita. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, nela não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia. Em nome de Jesus, amém? Quantos recebem esta palavra? Você pode dizer glória a Deus? Diga para o seu irmão assim: não acabou. Semana que vem tem mais. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E para a gente concluir essa mensagem, que não está concluída, mas hoje nós falamos sobre o que mesmo hoje? As sementes o quê? Vamos lá, domingo que vem a primeira coisa que eu vou perguntar para você vai ser o tema da mensagem. Vamos lá? As sementes corretas para uma abundante colheita, ou uma transbordante colheita. Então qual foi a primeira semente? Diga: o pão do céu, o maná do céu. Qual que é a segunda semente? A semente das lágrimas. Aquele que semeia andando e chorando, colherá os seus feixes, voltará com júbilos nos lábios. E qual é a outra semente? A semente não semeada. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Levante suas mãos comigo. Diga assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Antes de você sair, eu vou pedir para você abraçar pelo menos 5 pessoas. E lembrando, terça-feira, as nossas células, os nossos grupos